interpretação e analisar o modelo de regressão linear. Então, uma vez que nós fizemos toda a análise residual, verificando a normalidade, homogeneidade, variância, independência, e fazendo exatamente uma análise dos diagnóstico de pontos influentes e outliers, visto que nós não detectamos nenhum problema em relação a essas pressuposições do modelo, então o modelo ele seria indicado, né, como uma forma da gente estar prevendo e estimando, né, novas populações, né, usando esse modelo. Ele seria adequado para a gente realmente fazer previsão de preços que seriam pagos no Uber, por exemplo, na cidade de Uberlândia. Então, só para a gente lembrar, né, quem que era o nosso modelo, a gente tinha o preço sendo modelado por um modelo de regressão linear, cuja a variável independente era a distância. Então, eu tinha exatamente um intercepto, o beta 0, 6,11, vezes a minha taxa de crescimento, que era 2,61, ou seja, a cada quilômetro andado, eu acrescentaria 2,61 centavos no pagamento dessa corrida. Então, quando a gente faz o summary, né, desse modelo que a gente tinha declarado, então ele vem trazendo aqui, né, uma estatística descritiva, né, os principais pontos da análise residual, mínimo, primeiro quantio, mediana e terceiro quantio e o máximo dos nossos resíduos, e vem trazendo as estimativas, né, o erro padrão de cada estimativa, o valor calculado da distribuição T e os valores P. O valor P, né, todos eles significativos a 1%. E o que a gente está testando, né, nessa análise, né, nesse teste de hipótese? Na primeira hipótese, a gente estaria testando que o beta 0 é igual a 0 versus a hipótese H1 de que o beta 0 é diferente de 0. Se o p-valor ele for menor do que um nível de significância adotado, que no caso a gente poderia pensar em 1%, esse teste, né, seria significativo, a gente rejeitaria a nossa hipótese H0, ficando com a hipótese H1, de que de fato o beta 0 é diferente de 0 e faz sentido no meu modelo, né? Então, só para a gente voltar no nosso plot que a gente tinha. Então, voltando na parte gráfica que fazia os pontos de dispersão, faz sentido esse beta 0, né? O valor desse beta 0, ou seja, por mais que eu tenha solicitado o Uber, né, e coloquei o endereço da própria origem, né, e não taxiei, eu ainda assim estaria pagando uma taxa de R$ 6,11, né? Então, essa seria a interpretação desse coeficiente. E ainda assim, então, o beta 1, né, nesse caso, que é dado pela estimativa de 2,61 reais, ele também foi significativo, ou seja, a cada unidade andada, né, a cada quilômetro andado na distância que eu estou percorrendo, eu vou ter um acréscimo, uma taxa de 6,61 à medida que eu percorro 1 quilômetro. Então, ele também é significativo, né? Foi um parâmetro também significativo. Então, todos eles fazendo sentido e dessa forma o modelo de regressão também foi significativo. Pelo menos um dos beta zeros, né? Esse último p-valor que a gente testa é realmente o modelo da regressão. Então, pelo menos um dos meus parâmetros betas é diferente de zero. E a gente realmente percebeu que os dois são diferentes de zero. Então, faz sentido estar no meu modelo. Explicando o significado dos códigos, né? Então, se não aparece nada na frente da minha estimativa, nenhuma estrelinha,
significa que o parâmetro não é significativo. Se aparece um pontinho na frente das minhas estimativas, significa que ele é significativo a um nível de 10%, tá? Com uma estrelinha, ele seria significativo a 5% de significância. E com 2 estrelinhas, ele seria significativo a um nível de significância de 1%, né? E com 3 estrelinhas, ele seria significativo, né, abaixo de 1%, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente teria, adotando um nível de 1%, né, ambos os parâmetros são significativos. Então, essa seria a interpretação e o significado dos códigos aqui, né? Então, a gente já está fazendo pelo nível de significância e observando se o p-valor é, de fato, menor do que um determinado nível de significância. Passando agora para a análise dos... Aqui o R ele traz, por exemplo, o erro padrão residual, né, desse modelo, e ele traz 2 coeficientes. O coeficiente de determinação, que é dado por 0,92, então quanto mais próximo de 1, significa que esse modelo ele resgatou boa parte da variância da minha variável dependente, né, que seria o preço da corrida. Então, quem que seria o nosso coeficiente de determinação, né? O nosso coeficiente de determinação, ele é exatamente o R2, que é dado exatamente pela soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado total. Então, se a soma de quadrado, né, do erro, ela tende a 0, se ela está aproximando de 0, isso significa que boa parte da variabilidade está na soma de quadrado de regressão. Então, a soma de quadrado de regressão estaria muito próxima da soma de quadrado total. Isso quer dizer que essa razão, né, ela vai o quê? Aproximar de 1. Isso seria, quanto mais o coeficiente de determinação for próximo de 1, o modelo estaria representando uma parte da variabilidade desse conjunto de dados. Então, ele seria melhor, né, em termos de comparação. Então, lembrando que o coeficiente de determinação ele é feito usando sempre modelos que têm o intercepto, o beta zero. O coeficiente de determinação ajustado, né, ele é uma forma mais geral, não tem a mesma interpretação do coeficiente de determinação simples. Ele é ajustado exatamente porque ele vai ponderar pelo número de observações e um número de variáveis independentes que está entrando no meu modelo. Então, de forma geral, o coeficiente de determinação ajustado, ele serve para a gente estar selecionando modelos, né? Fazendo a parte da avaliação de qual modelo escolher. Então, óbvio que quanto maior o coeficiente de determinação ajustado, melhor seria o modelo. E por fim, né, a gente já comentou, a gente tem aqui a estatística calculada, né, pelo teste F e o p-valor relacionado, que refere-se, né, à hipótese de que o modelo foi eficiente. Pelo menos, né, a nossa hipótese seria, a hipótese H0 seria de que o beta 0 e o beta 1 seria igual a 0, contra a hipótese alternativa de que pelo menos um dos parâmetros seriam diferentes de 0. Então, ele mostra que realmente pelo menos um dos parâmetros foi diferente de 0, no caso que os 2 parâmetros foram diferentes de 0, então faz sentido eu estar adotando esse modelo para estar representando a minha variável dependente, preço. Então, fecha aí a parte de interpretação do modelo, né? Então, só para a gente concluir, o que está acontecendo? Como a gente tem uma correlação positiva entre distância e preço,
Então, o que acontece? Aumentando, né, uma unidade em x, que seria a distância, em média, né, em média, né, você vai ter um aumento, né, de beta 1 unidades, que no caso seria 2,61 centavos, R$ 2,61 no meu preço. Então, de forma geral, eu poderia estar prevendo, né, predizendo, na verdade, fazendo a predição para outros pontos. Então, eu teria exatamente o quê? Quem que seria a minha predição? Estou chamando de preço hatch, que seria igual ao beta 0 mais beta 1 vezes a distância. Então, eu poderia estar predizendo, por exemplo, uma distância que não está no nosso banco. Então, por exemplo, suponha que eu queira prever, né, se eu andar, por exemplo, uma distância de 4,1, né? Então, quanto que eu vou estar pagando? Qual seria o preço, né, desse Uber? Então, seria exatamente o beta 0, que era R$ 6, mais uma taxa a cada quilômetro. Então, qual seria o valor? Eu estaria pagando nesse Uber R$ 16,82. Uma pergunta, né, que é comum a gente fazer. Será que eu poderia extrapolar, né, para uma distância cuja não está no meu banco de dados, né? Então, extrapolar bem longe, né, bem distante. Suponha que eu queira pegar e fazer uma corrida com 100 quilômetros. Seria possível eu calcular o preço desse Uber, né, dessa corrida? Não, porque esse modelo ele não é adequado para a gente extrapolar, né, fora dos pontos fixos, né, que estão aqui entre os meus valores observados. Então, eu poderia estar fazendo essa previsão. Nesse caso, eu teria que usar outros modelos que seriam mais adequados, né, com box James, tentando traçar um outro modelo. Agora, para valores, né, entre esses pontos que foi observado no meu conjunto de dados, que foi exatamente o exemplo que eu coloquei, 4,1, né, se eu quisesse colocar outros valores que não foi observado no meu conjunto, ou até mesmo os próprios que foram observados, mas então entre 0 e 50 quilômetros, eu poderia estar usando essa predição. Porém, fora desses intervalos, né, acima de 50, esse modelo não seria indicado para estar fazendo essa previsão.